Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa aulinha de hoje. Nessa aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre permutações simples. Como nós vamos ver, toda permutação simples pode ser enquadrada e vista como um arranjo, aonde aquela quantidade R que nós vimos na aula passada, né, que a gente tomava dentro de um conjunto maior N, na verdade, quando nós estamos numa permutação, ela é tomada, o R é tomado como sendo o próprio N, tá? E aí nós vamos ter então uma permutação, tá? Bom, mas antes da gente entender melhor isso, vamos começar com um exemplo. Vamos ver essa perguntinha aqui, ó. Quantos números de 3 dígitos podem ser formados a partir de um conjunto C igual a 1, 2 e 3? Bom, observe que para responder essa pergunta, eu tenho que pegar esses 3 números e ver quantas formas, quantas permutações possíveis eu tenho dos 3. Ou, de outra maneira, dado esse conjunto de 3 números, 3 dígitos, né? Como eu posso arranjar esses 3 dígitos no total de 3, entendeu? Né? E aí, se a gente fosse responder esta pergunta, todas as permutações possíveis seria, olha, 1 com o 2 e o 3, 1 com o 3 e o 2, 2 com o 1 e o 3, 2 com o 3 e o 1, 3 com o 1 e o 2, 3 com o 2 e o 1. Daria um total aí de 6 permutações possíveis, tá? A gente vai denotar, dados N objetos distintos, a gente vai denotar a quantidade de permutação desses objetos por P de N. No nosso caso, o N seria 3, a gente chegou que o P de 3 é igual a 6, tá certo? Observe que aqui eu poderia pensar que, como o meu N é 3, o total de permutações desses 3 números, eu poderia pensar que seria, né, eu pegar todos os 3 e contabilizar a quantidade, né, de arranjos que eu posso fazer, né, desses 3 elementos num total de 3. Isso daria o meu P de 3, né? E aí, se a gente fizesse isso, usando a fórmula do arranjo, daria 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Isso daria o quê? 3 fatorial sobre 0 fatorial. 3 fatorial sobre 0 fatorial, que é 1, é o próprio 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar as 6 possibilidades que nós vimos aqui, tá? Então, toda permutação, como eu disse no início dessa aula, ela pode ser vista como um arranjo, né? Só que eu estou tomando aqui a quantidade total de elementos e vendo todas as possibilidades de arranjo que eu posso fazer com essa quantidade, que agora, diferente da aula passada, é a quantidade total que eu tenho no conjunto. Isso vai me dar a quantidade de permutações, tá? Então, toda permutação pode, de alguma forma, ser vista como um arranjo. Se a gente fosse pensar isso para o caso geral, para conseguirmos uma fórmula para P de n, tá? Então, a gente teria que P de n é o arranjo, né, de n elementos tomado no total de n. Quer dizer, eu vou pegar a totalidade dos elementos e ver de quantas formas eu posso arranjá-lo. Isso vai me dar o total de permutações. Então, aqui a gente aplica o mesmo raciocínio que a gente viu agora há pouco. N fatorial sobre n menos n fatorial, que dá n fatorial sobre 0 fatorial, que vai dar n fatorial sobre 1, que é o próprio n fatorial. Tá? Então, resumindo, tá? Qual seria a fórmula para as permutações simples de n objetos? P de n igual a n fatorial. Tá? Então, por exemplo, aqui, voltando no primeiro exemplo da aula de hoje, nós tínhamos aqui um conjunto aqui com 3 possibilidades de dígitos, o dígito de número 1, número 2, número 3, tá? E a gente calculou a possibilidade de todas as permutações, a gente poderia ter feito 3 fatorial, que dá 6,
que é a quantidade que nós temos aqui. Que é a mesma coisa que arranjar esses 3 elementos, tomando eles no total de 3 que eu tinha. Tá ok? Bom, vamos então ver um exemplo aqui de aplicação desse conceito. Esse exemplinho está aqui no finalzinho da página 39. O Dr. Santos é um médico muito atencioso com seus pacientes. Neste momento, o doutor possui 9 pacientes internados sob seus cuidados. Durante o período de sua visita, um determinado paciente deve ser atendido antes dos demais. Essa informação é importante, olha. Um paciente específico, ele tem que ser atendido antes dos demais. De quantas formas possíveis o Dr. Santos realiza a sua visita? Então veja, um dos pacientes já está pré-definido. Então eu sobro com 8 pacientes, certo? Né? E esses 8 pacientes, eu tenho que fazer o arranjo deles, dos 8, num total de 8. Ou seja, eu tenho que permutar os 8 restantes, tá? Então, a primeira visita já está pré-definida, então restam 8 possibilidades e eu tenho que fazer todos os arranjos possíveis desses 8 pacientes, num total de 8. Ou seja, eu tenho que permutar esses 8 pacientes que sobraram, né? Então, restam 8 visitas e devemos ordenar todas as visitas que restam, tá? Então, eu teria aqui uma permutação desses 8 pacientes ou dessas 8 visitas restantes, que daria um total de 8 fatorial, que por sua vez corresponde a 40.320 possibilidades aí relativas às visitas, uma vez que a primeira já estava pré-definida, pré-estabelecida, tá? Então, toda permutação pode ser vista como um arranjo, tá? E a fórmula da permutação de n objetos distintos é n fatorial. Tá? Então, é bem simples. A gente usou o conceito de arranjo para deduzir a fórmula da permutação, que inclusive é uma forma mais simples. Tá? Bom, pessoal, é isso. Tá? Essa é uma aula mais tranquila, né? A gente falou um pouquinho aí sobre o que seria uma permutação simples. Vimos 2 exemplos aí. O primeiro exemplo da quantidade de dígitos. Esse exemplinho aí da quantidade de visitas. E na aula que vem a gente vai falar um pouquinho também sobre combinações, tá? Qualquer dúvida podem me procurar e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Bom estudo para vocês, a gente se vê na próxima aula.